Esse é o nosso trabalho interdisciplinar de produção de texto, química, biologia, física e matemática. As integrantes do grupo sou eu, Letícia, a Isabela e a Paula. Como a matemática pode nos auxiliar no momento em que estamos vivendo? Bom, todos nós sabemos que a matemática está presente em nossas vidas a todo momento. Se analisarmos as situações às quais somos expostos, como simplesmente fazer um bolo, por exemplo, ela está lá. Portanto, diante de uma situação mais grave como a pandemia causada pelo Covid-19, não seria diferente. A chamada curva epidêmica nada mais é que um gráfico que apresenta os números de casos em tempo real e analisa a evolução da doença desde seu início. As curvas epidêmicas contêm 3 faixas verticais, uma à esquerda, outra central e uma à direita. A faixa à esquerda é considerada a mais importante na situação que nos encontramos, pois ela descreve a fase de crescimento exponencial, ou seja, à medida que a quantidade de casos aumenta, mais acentuada é a linha. No exemplo, nas fotos, tem vários gráficos mostrando como eles estão sendo úteis nesse momento. Outro exemplo de como a matemática contribui é o uso da média, denominada popularmente como média móvel. Ela pode ser a média móvel de casos e média móvel de mortes. O cálculo dessa média é feito a partir da soma do número de mortes ou casos do dia mais as mortes dos últimos 6 dias. Essa soma é dividida por 7. Depois, para saber se ela está em crescimento ou não, é preciso comparar com os últimos 14 dias. Usando também da porcentagem, é possível se definir se o número de casos ou mortes está em ascensão, no caso, se estiver acima de 15%, ou decaimento, se estiver abaixo de 15%. E é importante pontuar que essa média também pode ser aplicada para várias estatísticas no momento atual. Por exemplo, para medir o número de casos, o número de mortes e o desenvolvimento da doença. A pandemia teve início na China em dezembro de 2019, ocorrendo entre frequentadores e comerciantes de um mercado atacadista de frutos do mar e animais selvagens vivos e mortos. Os indivíduos infectados haviam tido contato direto com vísceras e fluidos desses animais. Ainda que alguns mamíferos aquáticos possam portar o coronavírus, como a baleia beluga, também são comercializados no mercado outras classes de animais selvagens vivos, o que inclui galinhas, morcegos, coelhos e cobras, que são apontados como fontes mais prováveis do coronavírus. Os coronavírus são uma ampla família de vírus, mas sabe-se que apenas 6 deles, com o novo descoberto são 7, infectam humanos. Sendo assim, novos vírus são descobertos a todo momento. Grande parte pula de outras espécies, onde passam despercebidos para os humanos. Em poucos meses de evolução e expansão da doença, ela se expandiu para um grande número de países, até que em março de 2020 a Organização Mundial da Saúde decretou o surto da doença como uma pandemia. A Itália e a Espanha são os países europeus mais afetados pelo coronavírus até março, com 63.927 casos e 5,4 mil óbitos para o lado italiano. Já no lado espanhol, há 39.673 mil pacientes com 6.077 óbitos, com dados referentes ao dia 23 de março. Com isso, demorou 3 meses para o mundo atingir a primeira marca de 1 milhão de infectados e 8 dias para passar de 9 milhões para 10 milhões de casos. Como podemos ver no gráfico, os casos na Ásia estão crescendo cada vez mais nos últimos meses, como vemos no mês de julho. Na Europa, houve um grande número de casos por volta de abril, e agora está diminuindo um pouco. Na América do Norte, o número de casos continua alto desde abril, e na América Latina os casos cresceram a partir de maio e estão cada vez maiores. No Oriente Médio, assim como na África, os números estão pequenos em comparação aos outros continentes. Houve apenas um pequeno crescimento nos últimos meses. Em junho de 2020, os Estados Unidos detêm o recorde global de pessoas infectadas, com 2,5 milhões e mortas 125 mil pela Covid-19. Atualmente, em setembro, o país conseguiu dar uma pequena estabilizada nos casos de Covid-19. O Brasil, segundo país a atingir a marca de 1 milhão de casos, também tem registrado situações perigosas, principalmente nas grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. Na Índia, o país registrou recentemente seu maior número de infectações em 24 horas até agora, cerca de 15 mil, mas a falta de testes em parte dos estados mais populosos indica que a escala real da crise também é muito maior do que os registros oficiais.
No México, metade das pessoas testadas para o Covid-19 estão infectadas com o vírus. Esse patamar é muito mais alto do que o ocorrido em Nova York e na Itália em seus piores momentos. No mundo, até em junho de 2020, os gráficos indicam situações alarmantes em partes da América, como Brasil e México, no Sudoeste Asiático e na África do Sul. A maioria das novas mortes em nível mundial foram notificadas pelo Brasil com 19%, Estados Unidos com 16%, Índia com 13% e México com 12%. O número de casos em todo o mundo aumentou 158%, com cerca de 14 milhões de casos a mais desde a publicação do relatório, em 23 de junho. As mortes aumentaram 72%, compreendendo cerca de 300 mil mortes adicionais. As notificações diárias de casos nos Estados Unidos e na América e no Brasil apresentam tendência de queda, revela o relatório. No Caribe, houve um aumento de 230% dos casos, chegando a mais de 100 mil novos casos, e um aumento de 123% das mortes, chegando a 1.384 mortes, em comparação com o notificado em junho. A América do Sul registrou mais de 5,6 milhões de casos e 186 mil mortes, quase 3 vezes o número de casos e o dobro das mortes desde junho. Diante disso, nota-se que os casos e as mortes pela Covid-19 estão aumentando cada dia mais, de uma maneira bem mais rápida, seja pelo descaso dos representantes políticos, pela falta de consciência da própria população ou pela inexistência de escolha em seguir os procedimentos para a prevenção das classes sociais mais pobres. Desse modo, estamos agora enfrentando as mortes de milhões de pessoas, principalmente na América do Sul e Central, nos Estados Unidos e no Sudoeste Asiático. O vírus Covid-19 tem se desenvolvido ao longo do final de 2019 e hoje, 2020, alcança de forma abrangente vários países diferentes. Por se tratar de uma doença infecciosa, é necessário tomar medidas de cautela para prevenir que o número de casos se eleve significativamente. Ao analisar a maneira com que se adquire tal enfermidade, chegou-se à conclusão de que seria efetivo tratar de higiene, a fim de precaver qualquer novo sintoma. Foi indicado o uso de máscaras, álcool gel ou até mesmo luvas. No entanto, a gravidade do problema se estende ao ponto de que apenas cuidar de si mesmo não bastaria, então desenvolveram-se boas práticas e meios de higienizar os lares através dos produtos químicos saneantes. Tratando-se de determinados produtos, há aqueles com forças intermoleculares, cuja ação se baseia em desestabilizar moléculas e inativar o micro-organismo em questão. As moléculas do composto interagem entre si, gerando uma força capaz de definir seu estado. É justamente essa força que altera outras moléculas e as desestruturam, uma vez que atuam sobre ela. Como exemplos de produtos nos quais as moléculas atuam dessa forma, existem sabonetes, detergentes e desinfetantes, que podem possuir substâncias como gás carbônico, gás metano, gás etano e gás hidrogênio. Além dessa força citada acima, existem os produtos que efetuam a oxidação, uma reação química ocasionada entre o hipoclorito da água sanitária e os peróxidos que inferem na redução de elétrons das moléculas. Essa transferência de elétrons resulta na inativação do produto, o vírus. Comumente, no Brasil, álcoois são comercializados em diversas formas, e os mais encontrados são possuidores de etanol e isopropanol, por serem facilmente dissolvíveis em água, o que acontece por causa de suas forças intermoleculares, as quais as hidroxilas do álcool se unem às moléculas de água próximas. O etanol é um biocombustível inflamável e incolor, que apresenta facilidade em sua vaporização. Sendo assim, em contato com altas temperaturas, poderá entrar em combustão. Para que pudesse ser vendido normalmente, adicionou-se álgel, cujas propriedades permitem que o líquido não escoe livremente e impeça acidentes relacionados à queima. Esse álcool é destacado por sua capacidade de agir contra bactérias, fungos e vírus, especialmente os envelopados. A presença de um álcool em uma estrutura formada essencialmente de proteínas interfere em sua relação e rompe ligações com o hidrogênio dos aminoácidos. Isso causa instabilidade e desestrutura o composto, que no fim deixa o vírus ineficiente. Há casos em que o vírus está envolto por uma membrana, como é o coronavírus, e a ação dos álcools é fundamental para inativar o vírus, fazendo uso das biomoléculas que compõem a membrana. O ato do etanol sobre a membrana impossibilita que o RNA seja replicado na célula hospedeira, dessa forma impedindo que se multiplique no organismo. Os fenóis representam uma ampla classe de matéria biológica, tendo origem vegetal. Ele foi descoberto como um ótimo germicida, usado no tratamento de esgotos e desinfecção de materiais hospitalares.
Ao decorrer dos anos, conforme seu uso foi intensificado, descobriu-se uma propriedade capaz de combater bactérias, fungos e vírus, em destaque para vírus envelopados, tal como é o caso do corona. Apesar de seu benefício, o fenol é um produto corrosivo tóxico quando está concentrado, e não é recomendado o uso próximo a alimentos e crianças. Na prevenção contra o Covid-19 estão sendo usados o timol e o triclosan. O timol é um monoterpento, que é um hidrocarboneto cíclico, muito visto em perfumarias, óleos de plantas que se utiliza na indústria de alimentos e, além disso, é encontrado na medicina tradicional. O composto atua de forma eficaz contra a membrana do vírus. Ele se insere na bicamada e resulta em alterações químicas e físicas que afetam na estabilidade. Sendo assim, aumenta a permeabilidade e desordena o fluxo de íons, que por consequência gera a sua despolarização e rompimento. Já o triclosan é um derivado do fenol e apresenta 3 átomos de cloro em sua composição. É muito usado na conservação de produtos de beleza, como cremes dentais, sabonetes e desodorantes. Ele promove a solubilidade de lipídios e seu uso não apresenta um elevado nível de toxicidade como o timol. No entanto, o uso exagerado pode causar danos à saúde. O composto está presente até mesmo no sangue e leite na urina. Seu uso contra o vírus da Covid-19 se dá pelo modo como age contra a membrana do vírus, pois ele pode inibir a biossíntese de lipídios. No combate contra o coronavírus, também há o cloro e seus derivados. O hipoclorito de sódio é um saneante importante, estando presente na água sanitária. Por isso, ele é bastante comum a ser utilizado na desinfecção de ambientes e apresenta propriedades relevantes em sua ação contra vírus. Mesmo quando em baixa concentração, pode causar queimaduras no sistema digestório, mucosas e olhos. Quando muito concentrado, corrói metais e libera gás clorotóxico. O simples ato de misturar tal substância à água pode resultar em danos notáveis à pessoa que fez o uso incorreto. Embora seja um forte oxidante, seus íons prejudicam a permeabilidade em membranas biológicas. Com isso, não é capaz de atingir internamente micro-organismos. O ácido hipocloroso apresenta elevada acidez, sua forma iônica é de fácil acesso e comercialização. Para isso, adiciona-se água sanitária, a fim de evidenciar sua ação desinfetante. A microscopia eletrônica é um método desenvolvido tecnologicamente para capacitar o homem de ver além de simples imagens de moléculas. Ela possibilita a obtenção de detalhes a respeito da estrutura, sua composição, funcionamento e sua reação ao ambiente. A técnica funciona a partir de uma fonte de elétrons e um anteparo. Dessa forma, a imagem captada é ampliada pelo impacto da carga negativa transmitidos e difratados. A imagem ao final é uma projeção bidimensional. Esse método é eficiente no quesito de que permite descobrir detalhadamente a estrutura do coronavírus. Sendo assim, é possível também analisar formas eficazes de combate, suas fraquezas e fontes de energia. Em um estudo sobre o Covid-19, observou-se que o novo vírus tenta infectar diretamente o citoplasma da célula, onde está o núcleo que guarda seu material genético, o local que usaria para reproduzir novas células infectadas. De acordo com outra análise, constatou-se que o vírus possuía uma membrana externa que o recobria. Também apresentava pontas de proteínas responsáveis por ligá-lo às células hospedeiras e infectá-las mais agilmente. Pesquisadores chegaram à conclusão de que, diferente de outros vírus, o corona tem facilidade de acesso à membrana celular, o que explica a rápida transmissão. Logo, a microscopia eletrônica tem papel fundamental na descoberta de pequenas estruturas do novo vírus, ou seja, é através dessas informações que será capaz de desenvolver um combate de eficácia, sabendo das fraquezas e onde aplicá-las contra o corona. Esse processo está relacionado com a física, pois se baseia nos conceitos de difração e de interferência, além de utilizar práticas científicas. Essa técnica já é usada no diagnóstico de outras doenças como câncer, dengue, zika, diabetes e leucemia, ou seja, já se tem uma certa afinidade com o processo. A espectroscopia óptica usa o infravermelho para analisar a interação da luz com a matéria, no caso, as moléculas do coronavírus. Para o uso da tecnologia é utilizado espectrômetro. Ele mede a quantidade de luz que é liberada pelo material. Através de um fotodetector, é possível comparar e caracterizar qual o tipo do material. Através desse processo, é possível identificar se o indivíduo está ou não infectado a partir do resultado desse processo. O uso dessa tecnologia é fundamental, pois é uma forma rápida e mais barata de se identificar se uma pessoa é portadora do Covid-19.
e, consequentemente, evitar contaminação geral, isolando o paciente. Além disso, a espectroscopia óptica é uma outra forma desenvolvida para disponibilizar testes rápidos de eficácia comprovada e baixo custo.